Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, e estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que devemos ou que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais de vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco com vocês nesta manhã sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da fé cristã. A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa esperança. A segunda vinda de Cristo é uma verdade central nas Escrituras. Para vocês terem uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento,
apenas 3 deles não tangem este assunto: Filemon, 2ª e 3ª carta de João. Em todos os demais livros, esta verdade magna é enfatizada. É digno de nota que esta é uma verdade esquecida, ou uma verdade sublimada, ou uma verdade atacada. O mundo não gosta de ouvir sobre isso, porque a segunda vinda fala também do juízo, de um acerto de contas, da necessidade do homem, grande e pequeno, rico e pobre, doutor e analfabeto, religioso ou não, comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. E esta mensagem, portanto, não é popular nem palatável, mas é a gloriosa esperança da igreja de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus voltará, e primeiro ele voltará pessoalmente. Quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos estavam olhando para as alturas, vindo Jesus subir nas nuvens, e o anjo pergunta: o que vocês estão fazendo olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus voltará entre nuvens, como ele subiu. Ele não enviará um embaixador, ele pessoalmente voltará para buscar a sua igreja. Segundo lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será visível. Todo olho verá, diz Apocalipse 1:7. Até aqueles que o traspassaram. Ela será pública, ela será notória, ela será indisfarçável. Todo olho verá Jesus vindo em grande glória e poder para buscar a sua igreja. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será audível. Ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus. Vai ser tão sonoro, vai ser tão claro, vai ser tão eloquente esse advento de Cristo, que todos vão ouvir e todos vão ver que ele está voltando para buscar a sua igreja. Quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Paulo diz que vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Vai ser com essa rapidez que Jesus vem, que Jesus volta para buscar a sua igreja. Quinto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inesperada. Vai ser como ladrão, que não manda telegrama, não manda aviso prévio, que chega quando ninguém está esperando. Podem ter certeza, irmãos, quando Jesus voltar, não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia como qualquer outro, onde os pais vão se levantar para levar os filhos na escola, para ir para o trabalho, para suas lides diárias. Vai ser um dia que as pessoas não estão esperando. Por isso Jesus Cristo alertou: vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, então vigiem, porque quando vocês não esperarem, o Filho do Homem virá. Mas ainda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será inescapável. E Paulo ilustra isso como uma mulher grávida. Ela precisa dar à luz. E da mesma maneira que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente, com esta segurança e certeza, inescapavelmente, Jesus voltará. Os céticos negam, os incrédulos não acreditam, os zombadores dizem ele não vai voltar, mas a Bíblia diz que ele vai voltar inescapavelmente. Mas finalmente, irmãos, Jesus voltará vitoriosa e gloriosamente. Ele vem para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino ao Deus e Pai. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para estabelecer novos céus e nova terra. E ele vem para levar a sua noiva para reinar com ele para sempre e sempre. É sobre esta gloriosa verdade que eu quero partilhar um pouco com vocês nesta manhã. Por que Pedro está tratando disso? Então, com a Bíblia aberta comigo agora, vamos examinar o texto. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro me dá um grande consolo como pastor, porque eu não tenho, e nem o ouvinte, nem as ovelhas devem ter a pretensão de ouvirem a igreja escutarem coisas inéditas. Nem eu tenho a pretensão de falar nada inédito para você hoje. Nós chegamos na igreja para escutar as mesmas verdades, as antigas verdades. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu
botar aqui para a folha não ficar correndo. As mesmas verdades, as eternas verdades, as velhas verdades, as novas verdades, as verdades que nunca caducam, que sempre são vivas e atuais. É por isso que eu gostaria muito de encorajar você a não buscar novidades no mercado da fé, mas pregar a palavra. A palavra é sempre viva, a palavra é sempre atual, a palavra é sempre oportuna. Você está relembrando o povo aquilo que o povo já sabe, mas são as mesmas e eternas verdades que os profetas pregaram, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores pregaram, que os avivalistas pregaram, que os nossos pais pregaram, que você está pregando, que os nossos filhos hão de pregar amanhã. É a palavra do Deus vivo. Então, Pedro prossegue e diz assim no verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro está querendo dizer aqui? Ele está tratando da segunda vinda. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu estou ensinando, eu vou ensinar a vocês, ou recordar vocês, não é coisa nova. Não fui eu que inventei essa doutrina. Essa é a mesma doutrina que os profetas pregaram. Aliás, há mais profecias no Velho Testamento sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu vou falar para vocês agora é o que Jesus já pregou sobre a sua segunda vinda. É só dar uma olhadinha no sermão profético, Mateus 24 e 25. Quando perguntaram: Senhor, quando será a consumação dos séculos? Que sinais haverá da tua vinda? E ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências, fome. O amor se esfriará de quase todos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Foi exatamente isso também que os apóstolos pregaram. O que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que João pregou, é que ele vai voltar. E ele vai voltar em glória, e ele vai voltar vitoriosamente. Na primeira vinda, ele veio humildemente. Na segunda vinda, ele virá gloriosa e majestosamente. O que Pedro está nos ensinando aqui então? Pedro está nos ensinando a unidade das Escrituras. Nunca permita que alguém chegue para você e diga o seguinte: bom, o Deus do Velho Testamento é o Deus da ira, é o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento é o Deus do amor e da graça. Nós não estamos mais no velho, agora nós estamos no novo. Então esquece o velho, só fala do novo. Não. A Bíblia é una. Você tem uma Bíblia composta de Antigo Testamento e Novo Testamento. A mesma verdade do velho é a verdade do novo. Lá em botão, aqui em fruto. Lá em promessa, aqui em cumprimento. Então o que Pedro está nos orientando é o seguinte: a Bíblia, ela tem uma unidade. A Bíblia, ela é um conjunto, e não se pode eliminar uma parte ou outra, porque o que nós pregamos hoje é o que os profetas pregaram, é o que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram. É isso que nós estamos pregando. Nós não temos outra mensagem, nós não criamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. A mensagem é de Deus, nós somos apenas os instrumentos. Mas por que Pedro está trazendo isso à tona? Porque ele vai introduzir um problema. Ele vai introduzir o problema dos falsos mestres, que estão negando a segunda vinda de Cristo. Olha como é que os falsos mestres fazem, versículo 4. Os falsos mestres estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ora, se os profetas anunciaram que Jesus vai voltar, se Jesus mesmo disse que ele vai voltar, se os apóstolos pregaram que Jesus vai voltar, o que os falsos mestres estão fazendo? Estão dizendo o seguinte: a Bíblia não merece crédito, a Bíblia não merece confiança. O que a Bíblia diz não precisa ser levado a sério. Não é bem assim. Irmãos, a obra mais perigosa de Satanás no mundo é levar o homem a duvidar de que a palavra de Deus merece confiança. Esse é o liberalismo que matou a igreja na Europa. Esse é o liberalismo que está matando igrejas no Brasil. É quando a pessoa diz: não, você prega, mas não é bem assim. Não é verdade isso. Isso é uma utopia. Ele não vai voltar.
Isso não é verdade, isso não merece confiança. Não é bem assim não. Mas por que os falsos mestres negam a doutrina da segunda vinda de Cristo? É porque eles não querem mudar a sua conduta. Quando um homem tem a vida errada e não quer se arrepender, sabe o que ele faz? Ele muda a sua teologia, para que a sua teologia se adeque à vida errada que ele está levando. Olha os falsos mestres. Ora, aqueles que um dia pregaram a verdade, que hoje se desviaram da verdade, o que eles estão fazendo? Criando uma nova teologia, para justificar os seus erros, para justificar a sua conduta, para justificar os seus pecados. Como é que é a conduta dos falsos mestres? Confira comigo o versículo 3. Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Entendamos isso aqui. O que Pedro está nos dizendo, que é impossível alguém ter uma teologia errada e ter uma ética certa. A ética é filha da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então você nunca vai ver um falso mestre sendo padrão de santidade. Por quê? Porque a santidade é resultado de quê? De você crer na verdade. É a verdade que você crê que deságua na sua história uma vida de santidade. Então o falso mestre tem a teologia ruim e tem a prática ruim. Ele tem a teologia ruim e a ética ruim. Ele tem a doutrina ruim e tem a conduta ruim. Porque se ele crê da forma errada, ele vai viver da forma errada. Bom, mas os falsos mestres estão aqui botando em xeque a palavra de Deus. Onde está a promessa da sua vida? Que bobagem vocês acreditarem nisso. Os profetas pregaram, Jesus pregou, os apóstolos pregaram. Não, mas não é assim não. Isso não merece confiança não. Ele não vem não, ele não vai voltar não. E que argumento os falsos mestres usaram para ancorar essa afirmação deles? Num falso argumento, numa falsa lógica. Olha aí qual foi o argumento deles no versículo 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então diz que não vai voltar não. Sabe por quê? Nunca mudou, nada mudou. Desde o começo é sempre a mesma coisa. Nada disso vai acontecer, porque não aconteceu ao longo desse século. Não vai acontecer no futuro não. O que é isso? Larga a mão dessa utopia, larga a mão dessa fantasia, diziam os falsos mestres. Mas a pergunta é: será verdade que desde o começo nada mudou? Isso é verdade? Essa afirmação é verídica? Ela está embasada na Bíblia e na história? E a resposta é não. E Pedro vai usar 3 argumentos para reprovar os falsos mestres no que concerne a esta verdade da segunda vinda. Vejamos. O que ele diz aí? Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem. Então, deixa eu só parar um pouquinho aqui. O problema, irmãos, dos falsos mestres não é intelectual, é moral. O problema do ateísmo não é intelectual, é moral. Deliberadamente esquece. É por isso que a Bíblia diz que o homem ímpio, ele tenta sufocar a verdade, afogar a verdade, botar a verdade lá para baixo, mergulhada lá na água, para morrer sufocada, porque ele não quer que essa verdade apareça na vida dele, porque vai ser confrontado por essa verdade. É só ler Romanos 1. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aí é sufocar, é tentar matar por afogamento. Não é um problema intelectual. Eles deliberadamente esquecem. É moral. E aí Pedro vai argumentar, já que eles estão atacando a veracidade das Escrituras. Primeiro, o primeiro argumento de Pedro, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra,
a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, assim, o mundo surgiu pelo poder da palavra de Deus. Vocês estão dizendo que essa palavra merece crédito? Pois por essa palavra Deus criou o universo. Segundo argumento de Pedro, vocês estão dizendo que nada mudou? Pois então dá uma olhadinha no versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Veio o dilúvio, e sabe qual foi o grande agente do dilúvio? A palavra de Deus. Vocês estão negando que a palavra de Deus é verdadeira? Pois por essa palavra Deus criou o mundo. Por essa palavra Deus julgou o mundo no dilúvio. Terceiro, olha comigo o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Em outras palavras, essa palavra que vocês estão dizendo que não é verdadeira, essa palavra que vocês estão questionando ser fiel e digna de ter a confiança, é por essa palavra Deus criou o universo, por essa palavra Deus trouxe o dilúvio, por essa palavra Deus vai entesourar os céus e a terra e tudo que nela há para o fogo. Esta palavra criou, esta palavra julgou, e esta palavra trará a consumação de todas as coisas no dia do Senhor, no seu glorioso julgamento do universo. Pois bem, queridos, eu chamo a sua atenção agora, por gentileza, para você olhar comigo 3 versículos que são chocantes. Ninguém na Bíblia foi mais contundente, mais eloquente, mais específico sobre esse fato cósmico do que o apóstolo Pedro nessa passagem. Veja comigo, versículo 7. Ele diz assim: pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora o verso 10. Irá entretanto como ladrão dia do Senhor, no qual os céus, preste atenção, céus, aqui uma linguagem bíblica para tudo aquilo que está para além do planeta Terra. Por isso que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está falando das galáxias, dos mundos estelares, deste universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo isso está aqui incluído em céus, o cosmos, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu estava conversando com um cientista essa semana, e ele disse que essa é uma linguagem da desintegração do átomo, como se Deus estivesse derretendo tudo que existe de material, como que virando energia, para Deus então refazer. Porque a ideia de Pedro, e você confere comigo no versículo 12, serão como que desfeitos. Já imaginou essa cena? Mas vamos dar uma olhadinha no 12 ainda mais. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão, o quê? Desfeitos. E os elementos, o quê? Abrasados, derreterão. Eu nunca vi, e eu acho que jamais haverá alguém, num filme de ficção, por mais otimista que ele possa ser, descrever essa cena. Nós ficamos perplexos, finalzinho do ano passado, começo desse ano, com o terrível incêndio da Austrália. Alguns focos de incêndio na floresta amazônica, mata úmida. Ficamos perplexos com o incêndio, o ano passado, na Catedral de Notre Dame, em Paris. Agora, você já imaginou o que é um incêndio cósmico? É que o céu derretendo, as colunas do universo balançando e o teto caindo, e você olha toda a terra sem um palmo sequer de exceção pegando fogo. Isso não é fantasia, isso é palavra de Deus. Pedro está refutando esses falsos métodos. Não, palavra de Deus, o que é isso? Os profetas pregaram, Jesus pregou, os apóstolos pregaram, mas não vai acontecer, não, esquece.
Isso não é verdade, não. Essa palavra não é digna de confiança, não. Isso é utopia, isso é fantasia. Isso aí é muleta de crente fraco, de gente que não tem massa cinzenta na cabeça. A ciência agora joga Deus pro lateral. Agora não precisa de Deus, não. Agora não precisa de nada dessas coisas para explicar o mundo, não. O mundo evoluiu por si mesmo. Isso aí não tem Deus nessa história, não. A palavra de Deus é bobagem. E Pedro levanta, não. A palavra de Deus, por ela Deus criou, por ela Deus julgou. E esse mundo que está aí vai ser também levado a fogo pelo poder da palavra de Deus. Pois bem, mas ainda fica a pergunta: por que ele não veio ainda? Talvez a pergunta dos falsos mestres ainda ecoa no ouvido dos crentes. Onde está a promessa da sua vinda? Paulo já esperava a segunda vinda para os dias dele. Os pais da igreja também. Os reformadores também. Os nossos avós também. Os nossos pais também. Nós também. E a pergunta é: por que ele não veio ainda? E tem gente que diz assim: ô Senhor, o Senhor podia voltar logo. E o Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é porque está interessado que Jesus volte, não é porque não está querendo sair desse perrengue que ele está vivendo. Aí Pedro diz assim no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: que Deus não vê o tempo como eu vejo. Eu só entendo tempo em termos de passado, presente e futuro. Deus vê o eterno agora, o futuro, o passado e o presente do seu eterno agora. Deus está lá no futuro. Deus está lá no passado. Deus está aqui no seu eterno agora. Ele não mede o tempo como a gente. Mas alguém ainda continua com a pergunta: por que ele não veio ainda? Onde está a promessa da sua vinda? Olha a resposta, porque aparentemente ele está demorando. Olha o verso 9 comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se parece que Jesus está demorando, é porque Ele está dando a você mais uma chance de não ser uma virgem néscia que só tem lâmpada na mão e não tem azeite. Ele está dando uma oportunidade para que você se prepare, para que você se reconcilie com Deus, para que você esteja não só aguardando, mas preparado para a chegada. Mas pense comigo noutra cena. Bom, então quer dizer que Deus é paciente, está esperando que as pessoas se arrependam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Então, já que é assim, deixa eu ficar mais tranquilo. Vou cruzar os braços, vou viver uma vidinha mais leve, mais light. Não vou pegar tão a sério. Não vai chegar agora, não. Eu conheço alguns pregadores que com a Bíblia na mão, um jornal na outra, não, pelos meus cálculos aqui, nos próximos 500 anos Jesus não volta. Nenhum de nós tem essa permissão. Nós devíamos viver todo dia como se ele fosse voltar já, iminentemente. É por isso que Paulo, que era o maior teólogo, esperava por os dias dele. Aí sabe o que Pedro diz? Ele introduz aí o versículo de número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, cuidado. Não cruze os braços. Não relaxe o compromisso de ser fiel, de vigiar, de levar uma vida santa. Porque ele virá como ladrão. É quando você não estiver esperando que ele volta. Todo dia você tem que estar preparado, todo dia você tem que estar pronto, todo dia você tem que estar vigiando. Você não pode dormir sem azeite na sua lâmpada. Mas se ele virar como ladrão, qual é o efeito disso? Olha o versículo 10.
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se descerão abrasados, também a terra, e agora preste atenção no que está escrito em seguida, e as obras que nela existem serão atingidas. O que vai ser atingido por esse fogo? O que Deus criou, os céus e a terra, e também o que o homem criou, as obras que nela existem. Então, casas, prédios, palácios, monumentos, aquilo que encanta os seus olhos, aquilo onde você bota o seu dinheiro, tudo isso vai ser atingido. Em outras palavras, se tudo que você constrói na vida e acumula na vida e granjeia na vida, você deposita só em coisas materiais, pois essa poupança sua vira cinza. É por isso que Jesus nos ensinou a sermos mais sábios. Ajunte o tesouro lá em cima, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrões podem tomar de você. Se você é um homem rico, uma mulher rica que só tem dinheiro, você é pobre demais. É hora de investir em causas de consequências eternas. Bom, a pergunta é: como é que nós devemos aguardar essa vinda do Senhor Jesus Cristo? Como é que você agora deve esperar esse dia? Pedro diz: ele vai voltar. Qual a minha postura? Como crente, como líder, como pastor, que vai orientar o seu rebanho. Como é que nós devemos aguardar esse dia? Então Pedro vai nos dar algumas respostas. Primeiro, confira comigo aí versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que coisas? Céus, terra, que está em cima da terra, que o homem construiu, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu estou dizendo o seguinte: se a doutrina precisa desembocar aonde? Na vida. O que eu creio precisa impactar como eu vivo. Então eu não posso dizer que eu creio que Jesus vai voltar e viver uma vida completamente descuidada. É impossível. Se você acredita mesmo nisso, visto que todas essas coisas vão de ser assim, então vocês devem viver tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Perguntaram para Wesley certa feita, João Wesley: ô João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou esperando. Todo dia eu estou esperando. Segunda coisa, como é que você deve esperar a segunda vinda de Jesus? Versículo 12, parte A: precisamos aguardar com exultante expectativa, esperando a vinda do dia de Deus. A ideia de esperar aqui é estar na ponta dos pés, é estar olhando como que aquele pai do pródigo, olhando na curva da estrada: meu filho vai chegar, meu filho vai chegar, meu filho vai chegar. E quando ele apontou na estrada, o velho sai correndo para lhe dar um abraço, lhe dar um beijo e celebrar a sua volta. É com essa expectativa de que ele vai voltar é que você e eu devíamos viver, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro, como é que nós devemos nos comportar diante desta verdade magna de que ele vai voltar? Olha o versículo 12, parte B. Nós devemos também apressar o dia do Senhor, apressando a vinda do dia de Deus. Ponto aqui. Esse dia está no calendário de Deus. Jesus Cristo disse que só o Pai sabe dessa data. É por isso, gente, que nunca devemos embarcar na canoa furada daqueles que tentaram marcar datas. Quem marcar datas vai se frustrar. Mas, ao mesmo tempo, Pedro está dizendo que você e eu podemos interferir nessa agenda soberana do Deus Pai e apressar esse dia. De que maneira? Jesus Cristo responde, Mateus 24, 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. A maneira de apressar o dia da volta do Senhor, já que Ele tem misericórdia e espera que todos se arrependam,
e sejam salvos, que aqueles que Ele ama sejam resgatados, então, querido, a maneira de apressar é pregando o Evangelho. Talvez para o seu vizinho, talvez para a pessoa que trabalha do seu lado, talvez para o seu parente, talvez para o caixa do supermercado, talvez para o balconista da farmácia, talvez para o motorista do táxi ou do Uber, talvez para a sua família quando você sai de férias e vai visitar, talvez nas viagens que você faz, a pessoa que se senta do lado do avião, na poltrona do lado. Por onde você for, leve essa mensagem, espalhe essa semente da esperança, mostra para as pessoas que elas precisam se arrepender, e o dia de se arrepender é hoje. Na medida em que você vai espalhando este Evangelho e pregando este Evangelho, você vai apressando o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quarto lugar, versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas essa cena que Pedro descreve aqui é uma cena de terror, não é não? Você já imaginou o céu derretendo? Você já imaginou os elementos abrasados se derretendo e se desfazendo? Você já imaginou o sol escurecendo, a luz se tornando como sangue, as estrelas caindo do firmamento e o céu se recolhendo como pergaminho? Você já imaginou a terra toda pegando fogo? Não é uma cena dramática? Se você quiser ver isso, note comigo Apocalipse 6, 12 a 17, porque quando essa cena está acontecendo, os grandes, os ricos, os poderosos, os ímpios, todos, de todos os lugares, estão apavorados, estão desesperados, e eles estão querendo encontrar um lugar, um refúgio, uma caverna para se esconder. Não é que estão com medo da morte, não, eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, que vem para julgar. Esse dia, diz a Bíblia, que para o ímpio será um dia de trevas e não de luz, um dia de terror e não de alegria, um dia de julgamento e não de bem-aventurança. Mas para a igreja, para a noiva do Cordeiro, esse dia não será um dia de medo, não será um dia de terror, não será um dia de trevas, será um dia de luz, porque nesse momento nós entraremos com o Senhor na glória eterna. Quando Ele voltar, diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Novos céus e nova terra, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto, e nós estaremos para sempre com o Senhor, ouvindo a sua voz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será a nossa grande alegria, será o nosso grande resgate para a glória, será a nossa glorificação. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra. Louvado seja o Senhor. Bom, mas Pedro é um pregador, e como pregador, Pedro não pode terminar o seu sermão sem fazer aplicações práticas. Pedro está nos ensinando a pregar. O pregador precisa pregar e aplicar o sermão. Então vai aplicar o sermão agora. E ele faz 4 aplicações. Primeira aplicação, veja comigo o versículo 14. Por esta razão, veja que por essa razão é a frase de consequência. Por essa razão, diante de tudo que eu falei para vocês da segunda vinda de Cristo, Pedro diz assim: esperando essas coisas, que coisas? Tudo isso que ele falou da segunda vinda de Cristo. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Primeira coisa, Jesus vai voltar? Você está esperando mesmo? Então pare de brigar, irmão. Para de confusão. Larga as picuinhas de lado. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, não. O pessoal vai para a internet hoje, desce os cipós nos outros.
Umas brigas tolas. Aí eu penso assim, mas eu penso assado, mas eu tenho essa corrente doutrinária, mas eu tenho aquela outra corrente, mas eu sou calvinista, mas eu sou arminiano, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Vamos parar de brigar, irmãos. Quando Jesus voltar, nos encontra em paz. Tem gente brigando na internet, os dois lá em cima brigando, aqui embaixo é uma briga de foice no escuro. Para com isso. Vamos viver em paz. Vamos abençoar uns aos outros. Se você tiver que exortar um irmão, ou dizer, irmão, essa linha que você está seguindo não está boa, procura o irmão, não vai para a internet não. No mundo todo não precisa saber que você tem uma discordância com o seu irmão vizinho não. Vai lá nele, conversa com ele, ora com ele, aconselha ele, ajuda ele. Isso é maturidade. Maturidade espiritual. Que quando o Senhor vier, Ele nos encontre, irmãos, irrepreensíveis, imaculados. Segunda aplicação. Você precisa aceitar a verdade de Deus. Versículos 15 e 16, olha comigo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos. Que assuntos? Segundo a vinda de Cristo. Em todas as suas epístolas, na verdade, Paulo tratou da segunda vinda de Cristo em todas as suas epístolas, exceto Filemon, que na verdade é um memorando, é um bilhete, é a menor carta dele. E ele diz assim, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que alívio para mim. Porque a gente lê Paulo, mas está difícil de entender o que você está falando aqui. Que sabedoria, que profundidade. Mas o colega dele, o apóstolo Pedro, também lia Paulo. Falei, esse cara recebeu uma porção especial da sabedoria divina. Difícil de entender o Paulo. E ele diz o seguinte, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais. Preste atenção na frase, as demais escrituras, para a sua própria destruição. O que Pedro está dizendo aqui? É que quando ele escreveu essa carta, ele já estava velho quando escreveu essa carta. Por que eu sei que ele já estava velho? Porque lá na profecia de Jesus, de João 21, 18 e 19, Jesus tinha dito para Pedro assim, Pedro, quando você ficar velho, eles vão cingir você, eles vão pregar você, eles vão crucificar você. Você vai ser levado para onde você não queria ir. E Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aí no começo desta carta, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que já está na velhice, conforme Jesus havia profetizado. Ele já escreve essa carta aqui, prestes a sair do seu tabernáculo, prestes a morrer, prestes a partir. Quando Pedro está velho escrevendo essa carta, ele está dizendo para nós aqui que as epístolas de Paulo, que as cartas que Paulo escreveu, já faziam parte das Escrituras. Já eram livros considerados canônicos, inspirados, aceitos pela igreja cristã, já no período da velhice de Pedro. Louvado seja Deus. Então, está dizendo o seguinte, aceite essa verdade, creia nessa verdade, se alimente dessa verdade. Os malucos aí, aqueles que deturpam as escrituras, eles não entendem, eles deturpam, como os falsos mestres estavam deturpando. Jesus não volta nada, bobagem, e eles fazem assim, isso aí, deturpam para a própria destruição deles. Mas você fique firme na verdade, firme na palavra. Terceira aplicação prática, rejeite o engano. Olha o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Não notinha de rodapé aqui, irmãos. Tem muito crente, até muito pastor, que, não sei, viu, eu fico com o coração desesperado com isso.
Cara, não tem tempo para cuidar do rebanho, mas tem tempo que é o dia inteiro na internet, olhando o que o fulano falou, o que o Beltrano disse, o que o fulano falou, o que o outro falou, o que o outro falou, o que o outro falou, e aí busca todo o rosário do que ensina esses falsos mestres malucos da vida, e aí a cabeça fica cheia. E muitos, por não terem firmeza, começam a ser balanceados na sua segurança. Então deixa eu dar um conselhinho de pastor de cabeça branca. Para de ficar olhando o que os falsos mestres estão dizendo. Você está dando tempo para isso? Você está gastando tempo precioso seu com isso? E invista esse tempo estudando a sua Bíblia. E invista esse tempo orando. E invista esse tempo mergulhando nas Escrituras. E invista esse tempo preparando alimento para o seu rebanho. E invista esse tempo crescendo espiritualmente. E invista esse tempo para você plantar ainda mais as colunas da sua convicção espiritual na palavra de Deus. Último conselho prático de Pedro, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, o que Pedro diz é o seguinte: cresça no conhecimento. Agora, para você crescer no conhecimento, você tem que estudar. Preste atenção no que eu vou dizer. Pode ser rude, mas eu preciso falar. Se você é pastor e não gosta de ler, tem coisa errada. Você não pode dar o que você não recebe. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Eu estou com 38 anos de ministério, irmãos, até hoje eu gasto pelo menos umas 10 horas para preparar um sermão. Tem gente que, não, o pastor já tem tantos anos de ministério, não precisa nem preparar mais não, está tudo lá na cabeça, está tudo lá assim, naquele nível místico espiritual. Coisa nenhuma, você tem que ralar. Você tem que ralar. E Paulo diz aos presbíteros o seguinte: aqueles que se afadigam na palavra, meu irmão, é trabalho. Às vezes os crentes não entendem muito bem isso não. Deixa eu ilustrar bem, mas sim, eu estou terminando. Um crente passou na porta da casa do pastor, casa pastoral, viu o pastor já de manhãzinha, 6 horas, com a lâmpada acesa no escritório dele estudando. Aí o crente tentando tirar uma casquinha no pastor: está descansando, hein, pastor? Não, filho, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Aí o crente foi, fez o que tinha que fazer, voltou pelo mesmo roteiro. O pastor estava lá para meio-dia assim, uma enxadinha na mão, capinando o quintal. Está trabalhando, hein, pastor? Não, meu filho, agora estou descansando. Tem muita gente que ainda hoje acha que se você está no seu escritório estudando, preparando seu sermão, você não está trabalhando. Antes crescei no conhecimento. Mas você precisa crescer mais, você precisa crescer na graça. Não basta apenas ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Não basta ser um cabeção, você precisa ter o coração aquecido. Você precisa manter ortodoxia e piedade. Como é que Pedro termina? Doxologicamente ele diz: ao Senhor Jesus a glória, tanto agora como no dia eterno. Não tem outro motivo para vivermos a não ser dar glória ao Senhor Jesus Cristo. É para Ele que vivemos, é nele que vivemos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus enche o nosso coração de doçura, de grande expectativa, de um senso de urgência para levarmos esta palavra enquanto é tempo. Deus nos ajude. Amém.